Olá, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo de número 5, a partir do verso de número 16 até o versículo de número 22. Diz assim: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Em outra versão, diz assim, o versículo de número 21, diz desta forma aqui, olha, capítulo 5, verso de número 21, diz assim, olha: Examinai tudo, retende o bem. Quero chamar a atenção para este versículo de número 21 também. Abstende-vos de toda forma de mal. Esses versículos que aqui estão compartilhados no capítulo 5, Paulo está tratando no capítulo 5 sobre a vinda do Senhor Jesus. Mostra que a vinda do Senhor Jesus é certa e repentina. Paulo está trazendo à lembrança aquilo que já está escrito pelo próprio Senhor Jesus, quando narrou a sua volta e falou dos sinais da sua volta lá em Mateus 24, dizendo que a sua volta será repentina e certa. E Paulo fala da necessidade de os crentes estarem vigiando, sendo vigilantes e preparados para a volta do Senhor Jesus. E aqui, a partir do verso 12, onde estão os versos 16 a 22 que eu acabei de ler, Paulo está tratando de diversos preceitos que devem ser observados, que vão contribuir com esta vigilância, enquanto aguardamos a volta de Jesus. E olha o que ele diz no verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 24 ele diz: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Eu destaquei os versos 16 até o verso de número 22, que percebo nestes versículos o resumo daqueles preceitos que precisam ser observados por nós enquanto Jesus não vem, pela Igreja do Senhor. E a igreja hoje está sendo desafiada a viver a verdade da palavra. A verdade que tem sido relativizada por muitos neste tempo. E quando a palavra ela é verdade absoluta. E esta verdade nos conclama a estarmos nos regozijando sempre, tendo alegria, exatamente o que diz na outra versão é: regozijai-vos sempre. Tem alegria constante. Nesta versão também está: regozijai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Aí você vai perguntar para mim: mas como ter alegria em tempos de sofrimento? Ora, Paulo está falando aos crentes que passavam por momentos de sofrimentos também. Mas Paulo está falando da alegria, da presença do Senhor em meio ao sofrimento. E nós estamos passando por um instante difícil no mundo, quando estamos confinados em nossas casas, quando muitos estão deixando de ganhar o seu sustento e já beirando algumas dificuldades. E a nossa oração é que haja sabedoria de todos os lados,
sabedoria daqueles que governam e de nós que somos governados. E também sabedoria das autoridades para saberem equilibrarem as coisas, para que nós possamos ver Deus agindo e controlando todas as coisas. Mas como ter alegria? É a alegria da presença do Senhor, é a alegria da perseverança no Senhor, é a alegria de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Enquanto isso, ore. Quem sabe é este o momento de você orar com a sua família, você está em casa. As igrejas, muitas igrejas, me parece que em muitos lugares no mundo e no Brasil, os templos estão fechados. Não é a igreja que está fechada, nós somos a igreja. Então os templos estão fechados. Né? Às vezes nós falamos a igreja está fechada até por uma questão de cultura. Mas o correto é dizer que o templo está fechado, mas a igreja está viva, atuante na face da terra. Então ore. Quem sabe este é o momento de resgatar o culto doméstico. É o momento de resgatar a vida em família. Hoje nós temos os elementos, né, que facilitam estarmos dentro de casa e longe uns dos outros. Né? Porque a possibilidade de estarmos usando a tecnologia. Mas quem sabe agora é o momento de parar todas as coisas e, ao redor da palavra de Deus, orarmos com as nossas famílias, com os nossos filhos. Então tire um tempo, enquanto você está em casa, para orar. E diz o texto que deve orar sem cessar, ou seja, ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor. O versículo de número 18 diz que em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Se estamos passando por este momento no Brasil e no mundo por causa desse coronavírus, né? Que trouxe toda esta preocupação, toda esta mobilização, afastar os crentes dos templos, por necessidade, nós entendemos sim, por orientação das autoridades de saúde, como interessante para esse instante. Então, dá graças ao Senhor, porque Ele está controlando todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Então devemos dar graças, e o texto diz que esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Ou seja, se somos alcançados por Cristo, devemos ser agradecidos pela sua presença, controlando toda a história, todos os acontecimentos. Na continuidade do texto, quando Paulo está aconselhando os crentes de Tessalônica quanto aos seus preceitos, né, de vida cristã, ele diz também, não apagueis o espírito. Ou seja, nós precisamos do discernimento espiritual, que o Espírito Santo de Deus nos conduza a este discernimento. Ou seja, como estamos nos submetendo ao Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor tem conduzido a sua vida. É através do Espírito Santo do Senhor que nós somos conduzidos a entender a palavra e observar a palavra. O verso 20 diz assim, não desprezeis as profecias. Na linguagem de Paulo, a palavra não estava completa, certamente ele estava se referindo às profecias reveladas pelos homens de Deus, por aqueles que traziam do Senhor a palavra ao coração dos homens. Mas hoje nós temos a palavra completa, ela está em nossas mãos, completa. Se ela está completa, equivale ler este versículo dizendo, não desprezeis a palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus. Porque ela é palavra para os nossos corações. Ela precisa ser verdade na minha vida, ser verdade na sua vida, ser verdade também na vida da igreja. Neste tempo onde a palavra de Deus tem sido, de alguma forma, deixada de lado, os preceitos do Senhor têm sido
negado, relativizado. E eu tenho afirmado neste tempo que a palavra de Deus é absoluta. Ou seja, a verdade do Senhor é absoluta. Não há como relativizar a verdade da palavra. Então, crendo nela e confiando nela e não desprezando, mas amando e tendo-a no nosso coração. Aí o versículo de número 21 diz que devemos examinar tudo e reter o que é bom. No contexto de Paulo aqui, este versículo significa examinar a palavra do Senhor e reter os seus conselhos, porque os conselhos do Senhor são conselhos bons. Então, examinai tudo e retende o bem que a palavra nos faz. Às vezes, alguns usam este versículo isolado e dão a ele o outro significado, o fato de examinar todas as coisas e reter o que é bom. Mas neste contexto significa examinar as Escrituras e aquilo que está revelado nas Escrituras ser retido no nosso coração, porque ela nos faz bem. E o versículo de número 22 diz: abstende-vos de toda forma de mal. Há uma outra versão que diz: abstende-vos da aparência do mal. Ou seja, o mal é aquilo que nos afasta de Deus, é a desobediência, é a transgressão, aquilo que é ensinado na palavra. E o Senhor diz que nós devemos nos afastar de tudo que é mal, porque tendo alegria com a presença do Senhor, orando sem cessar, sendo agradecidos ao Senhor por todas as coisas, mesmo diante das circunstâncias, valorizando e dando lugar ao Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, não desprezando a palavra de Deus, mas pelo contrário, aceitando como palavra que realmente tem significado para nós, retendo os ensinamentos do Senhor em nossos corações, sabendo que Ele é bom, faz bem para as nossas vidas, e afastando-se do mal, nós estamos com isto criando instrumento e forças para sermos vigilantes enquanto Jesus não vem. Enquanto Jesus não vem, guardemos os preceitos da palavra de Deus, para que estes preceitos realmente sejam bons e dirijam as nossas vidas e nos fortaleçam em tempos difíceis. Que o Senhor, portanto, abençoe a sua vida, para que você, pela palavra do Senhor, esteja esperando a volta de Jesus, guardando a palavra de Deus e observando os seus preceitos no seu coração, na sua família, na sua vida. Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, abençoe aqueles que estão ouvindo a Tua palavra neste instante. Que sejam ouvidas realmente, que retenham a palavra que está contida na Tua Escritura, mesmo nesses dias difíceis que estamos vivendo. Não se esqueçam da palavra de Deus, não se esqueçam dos preceitos da palavra, e que possam regozijar-se no Senhor, ter uma vida de oração, que o Espírito Santo do Senhor guie as vidas dos nossos irmãos e amigos, e que eles possam guardar a palavra e retê-la nas suas vidas, que possam de alguma forma buscar ter uma vida de santidade, afastada de todo o pecado. Abençoe as famílias que sofrem pela perda dos seus entes queridos, ou por aqueles que têm enfermos diante das circunstâncias deste vírus que assola toda a nação brasileira e o mundo afora. Que sejam consolados pelo Senhor e que o Senhor seja bondoso em livrar-nos de todos os males. É o que pedimos, em o nome de Jesus. Amém.